Olá! E hoje o nosso tema é o Shabá, o nosso portal do descanso divino. Você sabe o que é o Shabá? Você sabe por que o Shabá é válido? Por que praticar o Shabá? Como praticar o Shabá? E essa história, Shabá é só para judeu. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou esclarecer para vocês aqui algumas dúvidas, mitos, e a gente vai entender como fazer o Shabá, por que fazer o Shabá. É um breve resumo, mas vocês vão ver que vai sintetizar absolutamente tudo, até porque na nossa jornada a gente tem um dia de prática do Shabá. E é muito importante que vocês entendam o que é, por que fazer, como fazer, né, o que vocês vão ter de benefício no longo prazo praticando isso, no curto prazo. Então, é esse o nosso tema de hoje. Shabá Shalom. E eu falo diretamente de um sábado, encerrando meu Shabá Shalom de hoje. Então, o que é um Shabá? Para a gente começar, a base histórica, né, nas escrituras é em Êxodo, né, Êxodo 20, né, você pode procurar lá, pegue sua Bíblia, né, se de preferência quem tem, né, um pouco mais de profundidade pode procurar, né, as escrituras originais e leia sobre isso. E lá está escrito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, Shabá, ele vem, né, de uma palavra hebraica e a gente pode traduzir assim livremente como cessar, parar. Não é só sobre descanso físico, né, gente? Então não é só não fazer nada. É uma desconexão desse sistema caído, desse sistema do mundo e reconexão com a fonte. Então, o Shabá, ele foi instituído por Deus antes da lei, né? Então, foi muito antes, né, de Moisés, né, daquela lei, das tábuas com os mandamentos, muito antes disso. O Shabá já existia. Quando a gente ouve a, a história de criação do mundo, né, tem lá o dia, né, e no sétimo dia Deus descansou. Essas geralmente as traduções que a gente acha, né? E quando ele diz assim, Deus descansou, gente, Deus não cansa. Então, qual é o motivo disso? Então, desde a fundação, desde o início, da origem do que nós conhecemos, né? Que obviamente não é a origem de tudo, mas desse universo em que a gente está inserido nesse momento, desde a origem já tem lá a primeira aulinha. Meu povo, vocês podem se esforçar, trabalhar, fazer e acontecer. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Vai freando, sabe? Vai diminuindo a marcha. E você tem um dia de descanso. Um dia em que você pode desfrutar do que o reino oferece. O reino com R maiúsculo. E se desconectar desse sistema em que você tem que buscar, você tem que fazer, você tem que acontecer, você tem que conquistar. Naquele reino com R maiúsculo, já está tudo conquistado. Tudo já é seu. Né? Está lá a abundância divina e você tem direito por herança a tudo isso. Então, né, quando a gente lê, por exemplo, Gênesis, né, Gênesis 2:2, você pode ler sobre isso também, né, onde foi a instituição dessa criação do mundo, né, então vai lá em Gênesis. Gênesis é o começo de tudo, a base de tudo, é muito importante que a gente estude isso, né. Então ali marca a conclusão da criação, né? E a inauguração desse tempo de comunhão com Deus. Então lá está escrito com todas as letras. Você pode fazer, criar, conquistar, fazer o que você quiser. Mas tem um dia que você não precisa fazer esse esforço. Tudo o que existe já é seu, você pode só usufruir. Então é dentro disso que a gente vai começar esse entendimento. O Shabá é o lugar onde o tempo se transforma em eternidade. Então, em vez de você estar brigando com o tempo, com espaço, com conquista, com isso, com aquilo, relaxe. Você está ali naquele tempo, sem começo, sem meio, sem fim. Então, por que, né, que a gente deveria fazer um Shabá? Para que ele vale, né? E qual é a razão, motivo? Aí você já pode ir lá em Marcos e ler também sobre o Shabá, Marcos 2. E aí lá Marcos diz, Marcos, que era um excelente historiador, né, para quem não sabe, né, quer dizer, as escrituras dele, né, são muito bem fundamentadas na história, né.
Então, lá está escrito assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, é bom a gente entender isso, né? O sábado foi feito por causa do homem. Então, o sábado já ficou aquele dia sabendo que viria o homem e que ele precisaria daquilo. Então, não é que o homem, né, que foi feito porque tinha um dia para descansar. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Entenderam isso? É de lá para cá. Então, não é de nós para lá, é de lá para cá. Isso já foi determinado muito antes de tudo acontecer, né? Então, Jesus, quando ele veio, né, se a gente vê, até quem está vendo The Chosen, aí vocês devem ter visto que tem um dia lá que tem uma briguinha, né, que o povo diz que Jesus não está respeitando o Shabá e não sei o quê. E assim, Jesus não desrespeitou o Shabá, Deus, né, já havia instituído o sábado, ele respeita o sábado. A questão é que Jesus ressignificou isso. Por quê? Porque o Shabá estava sendo completamente manuseado para questões políticas, religiosas, né? Enfim, todo o entendimento egóico, né? Dos manda-chuva da época, né? Daquele povo do templo. Então tinha muitas vaidades, tinha muitas coisas, e era aquele entendimento. Então quem não cumpriu o Shabá manda matar, manda prender, manda isso, manda aquilo. Então assim, não era essa a intenção, né? Então, quando ele veio, né? Isso ficou muito claro, né? Que não é sobre legalismo, tem que fazer por isso, por isso, por isso. Não é. É sobre a gente voltar o coração ao propósito de tudo. É a gente voltar o nosso coração, nossa intenção, nossa confiança ao eterno. Então é aqui que mora, né, esse entendimento do Shabá. E o que se fazia naquela época não tinha nada a ver do eterno. Tinha a ver com, né, a autoridade da época, Império Romano, aquela coisa toda, né, os fariseus, os saduceus, etc, etc, né. Então, assim, o descanso do Shabá, ele é um ato de resistência espiritual. É como a gente consegue fortalecer nosso espírito. A gente começa a ter uma guerra silenciosa, bote isso entre aspas aí, que você vai começar a lutar contra os excessos, a pressa, o ego, o tenho que, o eu faço, o eu dou conta, tudo isso vai sendo, sabe, colocado nos seus devidos lugares, sendo diminuído até ficar onde tem que ficar. Porque a gente precisa fazer, a gente está nesse mundo, a gente vive de acordo com esse mundo, mas a gente tem que lembrar que a gente não é daqui. E aí você tem que escolher se você quer servir a este reino caído ou o reino com R maiúsculo. Então o Shabá é um treino para que a gente possa chegar nesse lugar. Então aqui é um tempo onde a gente pode lembrar, né, que a gente é um filho amado de Deus. A gente não é um servo de Faraó. Então a gente não precisa ficar eternamente escravos do Egito, né? A gente pode atravessar esse deserto e ir para a Terra Prometida. Então o Shabá é exatamente esse mapa, né? Essa guiança aí para a gente atravessar esse deserto. Então como a gente pratica o Shabá? Essa referência da prática do Shabá vocês encontram em Isaías 58, 13. Né? Se vocês procurarem lá está dizendo, é uma prática muito simples, né? Para a gente ter um Shabá significativo, que é só o que precisa, né? No início do pôr do sol de sexta, né? Você pode acender uma vela, você pode fazer sua intenção, sua oração, né? Colocar ali já, né? Essa sua intenção de compreender melhor, de adentrar esses portais, né? Porque o Shabá, minha gente, ele é uma consciência. Ele é uma consciência, né? Então é um portal que a gente precisa atravessar. Então, você pode se desconectar das redes sociais, né? Deixa trabalho de lado, né? Dá um descanso para a mente aí nas preocupações, no tenho que ir, nos insights, vai trabalhando isso. É óbvio que as primeiras vezes que a gente faz, minha gente, é extremamente difícil.
É muito complexo, porque a mente está tão acostumada a ficar 24 horas funcionando, então a mente está ali fazendo o trabalho dela, né? Que é te lembrando de coisas, te dando soluções, te trazendo, né? Enfim, uma série de coisas ali, insights e tudo mais que você precisa para o teu dia a dia, corrido, né? Que todo mundo hoje em dia é muito corrido, é uma luta e tudo mais. Então a mente está fazendo o que ela tem que fazer. Então é o tempo que vai fazer, né? A prática surtir efeito. Então, você vai começar a cultivar um tempo com Deus e em Deus, com quem você ama. Então, se você tem uma família, se você tem amigos próximos que também estão nessa mesma, né, nível de consciência, ou então você sozinho, né? Se você não tem uma pessoa para compartilhar, você sozinho começa a fazer essa prática. É, tem a sua escritura sagrada, né? Sua Bíblia, seja lá onde você estude, né? Se você gosta de alguma música, um louvor, né? Uma canção, ouça essa música, cante essa música que você toca, né? Um bom momento para isso. Mas assim, o Shabá é um dia de gratidão, né? É um dia de alegria, é um dia de descanso, de relaxamento, de conexão. Então não é tristeza, não é silêncio, não é jejum, não é nada disso, tá? O Shabá é o dia de comemorar. É o dia que você está no reino, é celebrar. Então é mesa posta, é fartura, né? Lembra que a mesa é um lugar de comunhão, né? As escrituras nos ensinam isso. Então o Shabá é na mesa. Então, durante a semana você já organiza, né? Compra as coisas que precisa. Então você pode fazer seu próprio pão, né? Na sexta-feira. E aí já deixar para o sábado, sabe? É tão gostoso de fazer pão, né? Pão fresquinho no sábado, você assa aquele pão, sabe? Você comemora, música alegre, sabe? É um tempo de celebração, um tempo de alegria, né? É, a refeição ela não precisa ser rebuscada no sentido de dar muito trabalho, né? Não é essa a intenção. É uma refeição que você já deixa pré-pronta, né? Pode ser algo simples, só que tem que ser algo significativo, né? É, com o que é sagrado, sabe? Para você colocar ali. Então, isso vai demandar até o final do sábado, no pôr do sol do sábado, onde você faz o seu fechamento, né, do Shabá. Você abriu com uma oração, com louvor, com um cântico, com a leitura da palavra, enfim, o que fizer sentido para você, você encerra da mesma maneira. E aí, teoricamente, você volta para sua vida normal. É óbvio que a cada Shabá, a nossa vida vai ficando menos normal do que era, né? Então a gente vai vendo que não precisa de tanta pressa, não precisa de tanta preocupação. Não sou eu a pessoa que tem que acordar todo dia para apertar o botão para o sol nascer. Se eu acordar, o sol vai nascer. Se eu não acordar, o sol vai nascer do mesmo jeito. Se eu estiver vivo, o sol vai nascer. Se eu morrer, o sol vai nascer. Então, quando eu começo a ver, sabe, que o mundo não depende de mim para funcionar, nada depende de mim para funcionar. A única falta real é se eu não fizer a minha parte no propósito divino. Isso sim é uma grande falta. Todos vão perder, né? Então a gente começa a empenhar, né, todos os nossos recursos de energia, de conhecimento, sabe, de empolgação para o reino com R maiúsculo, né? Então o Shabá não é sobre o que você deixa de fazer, é sobre o que você volta a ser. Então é uma técnica, né, semanal que você vai pôr em treino, vai pôr, né, em funcionamento para você deixar de fazer tanto e começar a ser mais. Então o fazer vai diminuindo e o ser vai crescendo, porque quem é tudo. Se você já é, você não precisa fazer. Então esse entendimento, assim, claro que quando a gente bota aqui na mente parece muito óbvio, muito lógico, mas não é. Na prática, não é, minha gente. A gente acha que tem que fazer. Que se eu não fizer, nada vai acontecer, sabe? Então a gente tem muitos mitos, né? E sobre o Shabá, né? Então eu vou falar aqui alguns mitos e algumas verdades, né? Sobre isso. Então uma das coisas que eu ainda não falei aqui, né? Que eu vou mencionar agora é quando a gente fala Shabá, principalmente Shabá Shalom, né, que é um cumprimento, né, o Shabá, né, que seria esse cessar, parar, esse dia de descanso, e o Shalom, que é paz, né. Então é um dia de paz, né, um descanso na paz, né, descanso no divino. Quando a gente fala isso, remete muito, né, aos judeus,
né? Então o povo acha que é só os judeus que tem que fazer, comer o pão sem trigo, aquela coisa toda, sem trigo já, sem fermento, né? Sem trigo não tem pão, né? Enfim, sem fermento, né? Então, acaba que ficou esse mito, né? De que quando se fala, amanhã é Shabá, né? Amanhã eu tô no Shabá. O pessoal, vamos fazer tal coisa, vamos no cinema, vamos no shopping. Ah, não, amanhã é Shabá. Quando você fala isso, que você não precisa dar grandes explicações, porque na sua vida cuida você, né? As pessoas geralmente falam, nossa, mas Shabá é para judeu, né? Que é um pouco mais ignorante, né? Assim, no tema. Ah, Shabá não é para judeu? É para judeu, por acaso, né? E isso é um mito. A verdade, né, é que foi criado na criação do mundo. Então, isso não é uma coisa dos judeus. Ainda nem tinha essa separação no mundo. Nem existia isso, minha gente. E o sábado já estava lá. Então, antes da lei mosaica, né, que a gente está lá em Gênesis 2, se você quiser consultar, já existia. Então, na criação do mundo, e faça luz, e faça isso, pá, chegou o sábado, descanse. Depois disso que nós viemos, minha gente, sabe? Então, assim, é, é um mito total e completo de que o Shabá é para judeus. É porque os judeus, eles são um pouco mais respeitosos, assim, e cumpridores da palavra, mais fiel, né? E o resto é meio avacalhado um pouco, né? Então, acaba que os judeus pegaram esse estigma, mas isso não é uma coisa deles, tá? Isso é uma coisa para todos que querem adentrar o reino. Segundo mito, que a gente também ouve muito, é coisa do Antigo Testamento. Ah, tá lá na lei. Isso não é. Depois que Jesus veio, mudou, né? Não tem mais, não. Isso é mito, tá? Qual é a verdade, né? A verdade é que Jesus praticou o Shabá, né? Paulo respeitou o Shabá. Então, assim, por que eu estou citando esses dois? Porque Jesus, enfim, né? Nossa referência máxima é o Deus encarnado, né? Então, a gente sabe que Jesus não fez nada que o Pai não fizesse. Então, isso é muito claro, né? Jesus só fez o que ele viu o Pai fazendo, e ele falou isso, né? E Paulo era um dos caras, enfim, foi um dos caras mais letrados, digamos assim, né? Que existiu, né? Então, Paulo entendia muito de lei, né? Da lei humana, da lei divina, de tudo, né? E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse mito e verdade, você pode ler em Lucas, né? Lucas 4 fala sobre isso. Tem um outro também, Atos, em Atos também, 17 também fala sobre isso, tá? Mais um mito. É errado trabalhar no sábado. Não pode fazer nada no sábado, tá? Isso é um mito. Tanto é que Jesus quebra isso, né? Na verdade, é que o foco é no coração. Que o foco é o descanso, é um princípio, não uma prisão, tá? Então você não tem que, meu Deus, ficar aqui deitado o dia inteiro, não posso fazer nada. Não é isso. Você pode estar deitado e a tua mente está ali a 1000 por hora, tentando resolver um monte de problema. Você está fazendo. Você está achando que é com a força do seu braço, seu pensamento, sua inteligência, sua cognição, qualquer coisa, é que você vai resolver as coisas. E o Shabá é exatamente para nos ensinar isso. Entregue e confia que tem quem faz. Né? Tem alguém gerenciando tudo isso. Né? Então, é outro mito, esse de que não pode trabalhar no sábado, de que não pode fazer nada no sábado. Você pode fazer sua comida, você pode comemorar. Agora, sábado não é realmente um dia que você deixa para fazer tarefas, atividades, um monte de coisa. E é geralmente o que a gente faz, né? Ah, sábado eu vou resolver isso, resolver aquilo, e deixa o domingo meio para descanso. E isso já é uma tentativa desse sistema caído de nos manipular, né? Trocou, né, para o domingo, como teoricamente o dia do descanso. Então, coisinhas sutis, né? Foram feitas exatamente para tirar a gente uns 5 estibordo para mandar esse navio para um destino bem diferente do que ele deveria ir, né? Outro mito também é, e se eu guardar o sábado, eu estou sendo legalista? Né? Aí a gente pode dizer assim, né? O que quebraria esse mito? Depende da motivação, né? Então, assim, você faz um monte de ritual, vai comprar um Hanukkah, você vai fazer um pão sem fermento, você vai acender a vela, você vai botar sua Bíblia, você vai convidar, sei lá, sua família, mas isso é vazio. Se isso é vazio, se você tá cheio de raiva, de ódio no seu coração, de vingança, cabeça 1000 por hora, sabe, o emocional todo distorcido, não tem confiança no divino, o que acontece? Isso não tem valor nenhum, gente. Valor nenhum.
Então não é o que você faz, é como você faz, qual é a intenção que você faz. Você pode fazer ali, cara, ser um pãozinho com ovo, um pão com manteiga, sabe? Se você tiver com o coração vivo, sabe? Cheio da graça, você está num contato direto com o Altíssimo, né? Então, guardar o Shabá é guardar o que é sagrado dentro de você. Então, não é uma coisa para Deus, é para você, porque você é um filho amado de Deus. Se você se enxergar assim, você é esse Deus, você é parte desse Deus, né? Você faz parte desse reino. Então, esse é o propósito maior do Shabá, né? Você pode, inclusive, ler sobre isso lá em Hebreus 4, né? 4, versículo 9. Há, portanto, olha o que está escrito, há, portanto, um repouso sabático para o povo de Deus. Olha que lindo. Então, o Shabá, ele aponta para uma realidade eterna, o descanso, né, da nossa alma em Deus. É um portal semanal, né, que a gente vive uma vida não governada pela ansiedade, pela angústia, pelas opressões desse mundo, pelas cobranças, né, pelo preço de tudo, né? Mas a gente vive pautado ali naquela, né, força divina, né, numa base sólida, né, sólida, inabalável. E esse reset espiritual, emocional e energético é o que realinha a gente para nossa missão, para nossa identidade, para a gente aprender a viver em Cristo de verdade. A gente ouve tanto isso, né, nas religiões, ouve em tudo quanto é lugar, mas quem realmente pratica isso, né? É no Shabá, minha gente, que eu paro. Prestem bem atenção. Eu paro para eu me lembrar quem eu sou e quem Deus é. Olha isso. Então, eu tiro toda semana um dia para eu parar, respirar e lembrar quem sou eu e quem é Deus. Esse é o forte do Shabá e é para esse lugar que ele vai te levar, tá? Então, se você vive exausto, você vive, sabe, correndo atrás, é uma luta. Tu vê que às vezes a gente cumprimenta, ai, como tá? É uma luta, uma batalha, tudo difícil, tudo, sabe? Você tá assim porque você não conhece a palavra. Se você conhecesse a palavra, você poderia adentrar esse lugar. Mas para adentrar isso, a gente precisa desenvolver a confiança. Eu tenho que confiar que isso existe e que eu posso chegar lá. Então tem que curar muita coisa, né? Para poder liberar, me soltar desse mundo, me desprender desse mundo, curar minha alma. Aí eu adentro esses portais. Então, minha gente, é treino. Não é com o Shabá que você vai ter isso. Nem com 2, nem com 10, tá? Então, fiquem tranquilos e comecem essa prática. Mas você vai ver que a cada Shabá, depois do primeiro, você já sente diferença. E aí só continue, né? Porque você não foi criado para viver exausto. Você foi criado para habitar no descanso, à sombra do Altíssimo. E o Shabá é essa lembrança semanal de que o céu ainda está aberto. E se você quer se aprofundar mais no Shabá, eu vou te dar aqui algumas referências bíblicas, né? Pegue sua canetinha aí. Então você pode ler, por exemplo, Gênesis 2, né, do versículo 1 ao 3, ele fala sobre a criação do Shabá, que é essa instituição do sábado, né, como esse dia. No Salmo 92, é um cântico para o dia de sábado. Ai, que legal. Vou ver se eu consigo colocar aqui esse salmo aqui para vocês, tá? O Isaías 58, né, do versículo 13 e 14, o verdadeiro prazer no Shabá. É muito lindo você começar a ver e trazer isso para sua realidade, né? Porque só ler lá não adianta, né? A gente lê qualquer livro, lê qualquer coisa, mas quando você lê, começa a pôr em prática, aí você vai ver que esse conhecimento vai virando sabedoria. E Hebreus 4, né? Que é esse descanso prometido ao povo de Deus. Gente, isso é promessa. Promessa. Deus prometeu e ele cumpre. O sábado tá aí, o Shabá tá aí. O
portal existe, a consciência também. Se você não está lá, é porque você está escolhendo não estar. Você está escolhendo viver sofrendo, carregando esses pesos, arrastando essas correntes. É sua escolha, porque o portal está aberto e a dimensão está lá, disponível para a hora que você quiser adentrá-la.